Suas vestes falam muito sobre você. Aqui, antes de ler Êxodo, eu quero dizer o seguinte. É muito comum ver uma cristã seminua citar Jesus Cristo em João 7. Passagem em que Jesus disse assim: não julguem pela aparência. É muito comum ouvir uma cristã seminua com roupas indecentes citando essa passagem, dizendo não julgue pela aparência, para logo em seguida afirmar: o que importa é o coração. O que importa é o coração. É isso mesmo que significa esta passagem de Jesus Cristo, essa fala de Jesus Cristo. É uma autorização para nos vestirmos de qualquer maneira. O que Jesus quis dizer é que as coisas exteriores não têm nenhum valor, não retratam nada, não expressam nada. É claro que não, mesmo porque nas pregações passadas eu já mostrei para você, à luz da Escritura, que o exterior, ele expressa o nosso interior. A boca fala do que está cheio, o coração. O coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, todas as nossas expressões, elas possuem significado. Elas não são vazias de crenças, valores, significados e motivações. Portanto, o que realmente Jesus quis dizer ao falar, não julguem pela aparência? Vamos ao contexto. Qual foi o contexto da fala de Jesus? O contexto é o seguinte. Os líderes religiosos da época estavam impressionados com o fato de que Jesus era extremamente sábio. Eles chegaram a dizer exatamente assim: como sabe tantas coisas sem ter estudado? Eles ficaram impressionados. Ora, é claro que Jesus estudou. É que talvez ele fez homeschooling, é isso. Mas sério, é algo parecido. É óbvio que ele estudou. Ele não fez o trilho das escolas tradicionais, mas ele estudou. Mas eles disseram, como ele faz isso sem ter estudado? E aí Jesus fala algumas coisas e conclui assim, não julguem pela aparência. Traduzindo para nós hoje seria mais ou menos assim. Como ele pode ser tão inteligente? Ele não tem diploma. Eu não vou aceitá-lo aqui. Ele é muito inteligente, mas ele não tem diploma. Era sobre isso que Jesus estava falando. Sobre aqueles fariseus que analisavam as coisas de maneira superficial, com base em padrões exteriores muito fajutos, como status, como posição social, como a linhagem. Ah, Jesus, ele é filho de quem? Quem é você? De uma dona de casa e de um carpinteiro. Portanto, você não pode fazer grandes coisas. Você é de Nazaré? Quem pode? De Nazaré sai alguma coisa boa? Então, esses são os aspectos que têm a ver com a questão da aparência aí. É sobre isso que Jesus está falando. De forma alguma, Jesus está querendo dizer que as nossas expressões são vazias de significado e que Deus não se importa em como nós nos expressamos por meio de nossas roupas e muitos adereços e outros elementos que fazem parte da nossa expressão. Aqui, por exemplo, em Êxodo capítulo 28, Deus está muito preocupado com as vestimentas dos sacerdotes. Deus dá tamanho, Deus dá a cor, Deus dá os ornamentos, os detalhes, tudo, nos mínimos detalhes, porque Deus sabia que aquela vestimenta ia comunicar alguma coisa. O quê? Primeiro, a roupa retratava a missão do sacerdote. O sacerdote, dentre vários adornos e enfeites e detalhes que faziam parte da roupa do sacerdote, estavam ali presentes 12 pedras. Deus ordenou que os sacerdotes carregassem 12 pedras. Israel era constituído de 12 tribos. Portanto, cada pedra representaria uma tribo de Israel, que o sacerdote deveria carregar no peito. O sacerdote era aquele que fazia a mediação entre Deus e os homens. Portanto, aquela vestimenta com aquelas 12 pedras no coração representava isso. Aquele homem de Deus, aquele servo do Senhor, que fazia essa ligação entre os homens e Deus. Nada mais justo que carregasse no peito a sua identificação, quem ele era. Mais uma vez, as expressões não são vazias de significado. Nunca são. Um piercing, uma roupa decotada, uma tatuagem, nunca elas são vazias de significado. Cores, tecido, estilos transmitem algo. Veja isso ao longo da Escritura. Lá em Apocalipse, Deus quer falar sobre justiça. E como ele o faz? Ele diz assim: estes cristãos, estes crentes se vestem com um linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Eles olhavam para aquele linho, aquele tecido, de alguma maneira aquilo remetia à justiça. É por isso, por exemplo, que as noivas se casavam de branco,
O branco remete à pureza e dava a ideia de virgindade. Agora, né? Tem que ser cor barro, né? Eu acho. Devia ser alguma coisa nesse sentido. Em outra oportunidade, Deus fala sobre a injustiça. E aí, como ele comunica essa verdade? As suas justiças são como os trapos da imundícia, mostrando que o homem, mesmo no seu estado melhor, ele é podre. E como Deus faz isso? Como Deus representa isso? Por meio de uma roupa, de uma vestimenta. Quando os soldados romanos queriam zombar de Jesus, o que eles fizeram? Vestiram Jesus com uma roupa cor púrpura. Hoje é muito fácil extrairmos cores. Não era nada fácil naquela época. Por isso a cor púrpura era muito restrita aos reis, aos nobres. Era a cor dos reis. Quando eles vestem Jesus de vermelho, de púrpura, o que eles estão comunicando por meio daquela vestimenta daquela atitude, a coroa de espinho, toda aquela vestimenta comunicava: nós não cremos em você. Nós o desprezamos. E como comunicamos isso? Por meio daquela vestimenta. João Batista, ele era da linhagem sacerdotal. Ele deveria estar no templo se vestindo com estas roupas aqui, de Êxodo capítulo 28. Estas roupas de sacerdotes. Mas diz o texto que João Batista se vestia de pele de camelo. Por quê? Por meio de sua roupa, ele gritava. Sem abrir a boca, ele falava por meio da sua roupa. A mensagem era: vocês sacerdotes, Deus levantou vocês. Essa roupa de vocês que é cheia de glória e de poder, foi Deus quem deu para vocês. Mas havia um propósito nisso. E vocês perderam esse propósito. E vocês pegaram as bênçãos de Deus e transformaram-na em um ídolo. Por isso, vocês foram rejeitados. Essa era a mensagem que João Batista estava dizendo, sem falar, ao se vestir com pele de camelo. Por que os militares cortam o cabelo? Baixinho. Essa igreja tem bastante militar, hein? Não posso errar. Por que os militares cortam o cabelo baixinho? As explicações são algumas. A primeira, alguns dizem o seguinte: olha, para o combate, imagina lá no meio da selva, um problema chamado piolho. Complicado. A segunda explicação que eu vi na batalha, isso acho que remete mais às batalhas antigas, em que era mais corpo a corpo. Cabelo grande já é mais um facilitador para que o seu inimigo o vença. E o outro motivo, todos têm o cabelo muito parecido. Você vai lá, todo mundo com cabelinho parecido. Unidade. Você tem um lugar que não é necessário e é fundamental, a unidade, todo mundo padronizado. É um exército. Você imagina no meio da batalha, o comandante, ele dá uma ordem e cada um fala: não sei se é legal. Pá, tiro para tudo que é lado. Aí alguém fala: não, peraí, a gente está discutindo aqui ainda. Não vai. Aquela padronização reflete muito o espírito do militarismo. Padrão, ordem, respeito, todo mundo junto. Todo mundo junto. Por isso que você vê lá todo mundo enfileirado e as pessoas acham: que bobeira, que besteira. É fundamental. Que tropa vai para frente se não marcham na mesma pegada, na mesma pisada, no mesmo pensamento? Como? Vai fazer o quê? Que batalha será ganha? O cabelo retrata isso. Todos iguais. Você sabe o que é fotografia? Fotografia cinematográfica? Alguém sabe? Levanta a mão, só para eu ver. Alguém sabe? Não? A fotografia de um filme é o que compõe o visual do filme. Por exemplo, a iluminação, as cores, o enquadramento. Tudo isso é o visual do filme. E por meio das cores, por meio da iluminação, o produtor, o diretor está comunicando uma mensagem. É por isso, por exemplo, que Steven Spielberg, ao fazer aquele filme... ai meu Deus, como é que eu esqueci o nome? A Lista de Schindler. Já havia luz. Já havia cor. Mas ele fez preto e branco. Ele queria comunicar uma mensagem com aquela fotografia. Agora, o mais fácil de notar isso é por meio dessa figura que eu vou mostrar aqui agora. Esta série, põe lá, filho. Põe lá. Não sei se vocês não vão conseguir ver. Na internet o pessoal vai ver, né? Na internet. Assista depois. Aqui
que não dá para vocês verem. Esse é a cena de um filme, de uma série. É chamada 13 Razões do Porquê a Menina se Matou. É 13 razões do porquê, na realidade, né? E a menina se mata. Não tem spoiler, já, logo no começo a menina já anuncia isso. E aí, a série é narrada da seguinte maneira. A menina que se matou narra tudo que está acontecendo por meio de fitas que ela gravou. E o filme fica pulando entre presente e passado. Sempre aqueles flashbacks. A história presente é a história dela morta. Ela está morta. E aí, nesta cena, que é muito interessante essa cena, porque nesta cena, um dos personagens principais está entrando na casa da mãe da moça que se matou. E aí, quando ele entra na casa, é o tempo presente, em que a moça está morta. Aí, a mesma cena, que é a entrada da porta, que é a entrada da casa, é escura. Quando o menino bate a porta e entra para casa, sai o pai e a mãe, mas no tempo passado, enquanto a menina estava viva. Quando ele volta para o tempo em que a menina estava viva, aí a cor. Inclusive a lâmpada amarela, justamente o amarelo dá essa ideia, né, de cor quente. Então tá vendo? Tempo presente, aquela cor sombria, meio sem cor, meio cinza. Tempo passado em que ela estava viva, cor. Cores, estilos, tudo transmite alguma coisa. Tudo transmite. Porque Deus ordenou tudo aqui em relação à vestimenta do sacerdote. Segundo lugar, a roupa identifica a pessoa. A roupa identifica a pessoa. Todo mundo olhava e sabia, ali há um sacerdote. Ali há um sacerdote. Cada detalhe transmitia alguma coisa. Roupas expressam identidade, expressam pertencimento a algum grupo. Por exemplo, olha o que declara Leandro Narlock no seu livro O Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Coloca lá. Até o século XVIII, era possível saber facilmente se alguém era nobre de acordo com as roupas, o peso e a altura. Você saberia quem era quem por meio da vestimenta. Com a Revolução Industrial, uma nova classe surgiu, a burguesia, os empresários, os capitalistas. E o que eles começaram a fazer parte da elite. Tinham dinheiro, então tinham poder. O que os burgueses começaram a fazer? Começaram a imitar a nobreza e se vestir como os nobres, porque eles queriam passar a mensagem. Nós também estamos no poder agora. E como fizeram isso? Começaram a imitar as vestimentas dos nobres. E aí, Leandro Narlock fala uma coisa interessante. Começaram a surgir panfletos desses nobres, e nesses panfletos os nobres pediam o seguinte: medidas contra vestuário excessivo, porque os burgueses tinham dinheiro para se mostrar. Medidas contra o vestuário excessivo, para evitar uma confusão de classes. Vamos tomar conta das roupas, porque essas roupas estão os identificando conosco, e nós não queremos isso, eles não queriam. Tatuagem, piercing, corte de cabelo, tudo de alguma maneira está expressando algo. Levítico é uma passagem que fala sobre o povo de Deus não devia se marcar, porque os ímpios, os pagãos, os gentios se marcavam. Eu sei que essa passagem, ela faz parte de mandamentos cerimoniais e foram abolidos. Eu sei disso. Eu sei. Agora, o princípio que está nessa passagem é: Israel deveria tomar cuidado em como se expressava. Porque Israel, por meio de algumas expressões, poderia se identificar com um povo pagão. E Deus disse: eu não quero isso de vocês. A pergunta é, ao longo da história, isso mudou? Ao longo da história, Deus, ele não liga mais para isso? Ou ele quer ter um povo diferente? Em todos os aspectos. Tanto exteriores quanto interiores. Deus quer um povo diferente. O princípio, nós não devemos nos identificar com o mundo. Deve sim se manter. Deve sim se manter. E por mais que, por exemplo, tatuagem, algumas expressões mais radicais aí, um piercing na testa, por exemplo. Por mais que essas coisas, alguém diga assim, não, isso é vazio em si mesmo. Não são. Por mais que algumas dessas coisas perderam a conotação negativa que tinha há pouco tempo. Há pouco tempo, fazer uma tatuagem era certeza absoluta de querer se identificar com gangues. Isso ainda é assim no Japão. No Brasil, também era. Era normal o cara ir para a cadeia e voltar com a tatuagem bique. Lembra?
verdolenga assim, ó. Ele queria se identificar. Aquilo era uma expressão de pertencimento. Eu pertenço a um grupo. Ao grupo daqueles que são fora da lei. Daqueles que não estão nem aí para nada. Por isso que pessoas que queriam fazer o bem, que queriam andar dentro da linha, não é que, nossa, era pecado, não é? Simplesmente não faz sentido. Assim como, por exemplo, eu já dei esse exemplo. Eu vou ficar endemoniado se eu colocar uma camisa bad boy? Alguns ramos acreditam. Alguns ramos evangélicos acreditam. Se eu colocar uma camisa bad boy, eu viro o Chuck na hora. De maneira alguma. Eu lembro de uma época em que os evangélicos acreditavam que tudo que era inglês era demônio. Comprou uma camisa em inglês, demônio. Vou contar uma da minha mãe. Ai, meu Deus, ela vai me matar. Uma vez ela tinha uma camisa lá em inglês, depois ela descobriu que é dormindo com anjos, alguma coisa assim, uma coisa não muito legal. Sabia que é por isso que eu não estava dormindo direito. Mãe, não fica brava, porque eu sei que ela vai assistir, né? Sabia, e tinha esse negócio. Gente, eu vou ficar endemoniado se eu vestir uma camisa bad boy, enfim, ou com qualquer inscrição feia. Mas eu pergunto, tem a ver comigo? É compatível com aquilo que eu quero expressar do meu coração? Eu, que quero ser uma pessoa boa, faz sentido que eu, mesmo que seja apenas por uma identificação rasa, que eu me identifique com meninos maus? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido algum. Deus continua sim se preocupando com as nossas expressões. As nossas expressões carregam sim significados. Os humanos anseiam se identificar. Hoje, a gente tem um pouco mais de uma cultura de customização, de personalizar as coisas. Por exemplo, você tem um carro padrão, que sai ali todos iguais. E alguns querem personalizar o seu carro. Colocar alguns detalhes para dizer, este carro deste jeito ninguém tem. Isso é uma coisa relativamente recente. Mas mesmo nessa era um pouco mais individualista, mesmo nesta era, os seres humanos, o tempo todo, anseiam pertencimento. É por isso que um brasileiro sai do Brasil e quando ele vê um brasileiro, ele encontra um brasileiro, ele fica emocionadíssimo. Ele se sente acolhido de alguma maneira. Eu não estou sozinho. É por isso que nas escolas você tem lá o grupinho dos skatistas, tem um tipinho de roupa. Das patricinhas, tem um estilinho de roupa. Do pessoal que joga bola, tem um tipinho de roupa. O emo tem um padrão. Essas roupas, essas expressões, elas retratam pertencimento. Pertencimento a um grupo que revela os valores, as crenças de cada uma dessas pessoas. É disso que no livro Visagismo Integrado o autor fala. Olha o que ele diz. Ouça o que ele diz. O estilo de uma pessoa tem de expressar sua personalidade, seus princípios, suas crenças e sua posição social. Ele fala algumas coisas, obviamente, que eu não concordo no livro dele, mas olha o que ele fala. Olha, o nosso exterior tem que estar de acordo com aquilo que nós somos. Faz muito sentido isso? É muito inadequado, por exemplo, que um homem se vista como mulher. Não é adequado. Não corresponde a quem ele é. É muito inadequado que um senhor se vista como um moleque, que um moleque se vista como um senhor. É muito inadequado. A Escritura fala algo sobre isso. Lá em Deuteronômio, capítulo 22, Deus proibiu Israel proibiu dizendo, os homens não devem se vestir como mulheres e as mulheres como os homens. Ah, mas isso é o Antigo Testamento. Não, isso se perpetua no Novo Testamento. Porque veja o que está escrito em 1 Coríntios 11:15. Ou não vos ensina, é Paulo dizendo, ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido. A própria natureza. Ninguém pode dizer que aqui é um mandamento cultural, porque Paulo está remetendo à natureza. A natureza, quem você é, como nós nascemos, naturalmente, isso não muda. Não importa o avanço tecnológico, você continua nascendo do mesmo jeito. Paulo remete então à natureza e diz, olha, não é adequado. Talvez você esteja perguntando assim, peraí, citar mais um texto. Apocalipse 9. Dando alguma descrição sobre os demônios, ele diz assim, tinham também cabelos como de mulher. Opa, tanto para João quanto para Paulo tem cabelo de homem e tem cabelo de mulher. Há uma maneira de se expressar que tem que estar de acordo com quem você é. Com quem você é. Talvez você esteja perguntando, pastor, você está falando aí sobre cabelo de homem, cabelo de mulher. Paulo está dizendo que o cabelo longo, comprido, é desonroso para o homem. Mas nós vemos em algumas obras de arte antigas, o cabelo do homem um pouco mais aqui assim. Sim,
É porque o cabelo das mulheres eram mais longos. Então, proporcionalmente, sim, as mulheres estão encurtando a cada dia mais. Mas essa é a ideia? Essa é a ideia muito clara. Ora, alguém pode dizer assim, pastor, mas você está falando sobre roupa de mulher e de homem? Em cada cultura se muda. Então, como que a gente faz? Ora, uma cultura legitima as coisas. Pense, por exemplo, então, na tanga do índio, que anda seminu. Está correto, então, porque é uma cultura? Ora, não interessa se uma cultura é indecente, ela está errada. Não interessa que durante 20 mil anos um grupo de pessoas usem um tipo de roupa que é inadequado à sua natureza. Está errado. Não interessa quantos mil anos eles usam uma roupa. Não interessa que isso é culturalmente aceito. É errado. É imoral. É imoral. É claro, ao falar sobre isso, eu não estou anulando a criatividade. O desenvolvimento, por meio de tudo aquilo que o homem produz, que vai levando a novos tipos de coisas sendo criadas em todos os sentidos, na arquitetura e na vestimenta também. Ora, antigamente, várias roupas que nós vemos hoje nem podiam ser feitas antigamente. Nem havia maquinário para fazer os cortes e o tipo de padrão de roupa que nós vemos hoje. Então, eu acredito que, claro que há, assim, espaço, mesmo tendo um padrão, há espaço para a criatividade. Claro que há. Mas note, por exemplo, mesmo na nossa cultura podre, quando uma moça se identifica como lésbica, ela diz, eu gosto de moça. O que muitas delas costumam fazer? Mudar o guarda-roupa, para que a sua expressão exterior esteja adequada àquilo que ela crê ser o seu interior. E aí então e o pior, infelizmente, muitas delas ainda pegam o pior tipo de padrão masculino. Aqueles caras com aquele shortão tudo grande, o cofrinho aparecendo, né? É horrível. Mas enfim, de alguma maneira elas querem pegar alguém dentro desta cultura podre e torta, um padrão de homem e imitam exteriormente para que esteja adequado com o que ela crê ser o seu interior. Ora, por que a minha filha gosta do rosa? Por que a minha filha gosta da cor rosa? As minhas filhas. Porque eu as obriguei? Não. Não, e é muito engraçado, até a mais novinha, às vezes ela olha assim uma coisinha, assim, uma cor, uma imagem rosa, e ela, oh, desse jeitinho, ah, belezinha. Que fofinho. Por que ela gosta? Eu a induzi? Ou, olha o que Paulo fala, natureza. Ao falar do cabelo, natureza. O rosa é uma cor mais suave. As mulheres são assim. As mulheres o ser humano, ele tende a buscar algo que reflita quem ele é. E é por isso então que elas tendem a gostar de cores mais suaves. É por isso. A história das calças é muito interessante. Não que eu acho que seja completamente errado o uso delas hoje, e algumas aí vão ficar com raiva de mim, algumas irmãs que me seguem, mas é interessante que você vai reparar isso ao longo da história. Se você estudar a história, não importa qual vertente você busque, são unânimes em dizer, ao longo da história, o uso das calças passou a ser um ato de rebeldia por parte das mulheres, das feministas. A primeira calça, algo parecido com calça a ser usado pelas mulheres, foi o Bloomer, em 1851. Bloomer que vem de uma mulher. O sobrenome dela era Bloomer, porque ela era uma ativista feminista. Lutava pelos direitos iguais. E você já está cansado de me ouvir falar sobre o feminismo, que é um movimento totalmente anticristão. A ideia daquelas feministas era a seguinte. Elas pintavam um retrato da era vitoriana na Inglaterra. E pintavam o seguinte retrato da mulher vitoriana. Uma escravidão. Esses vestidos longos e belos. Sabiam que eram belos. As mulheres de propósito quiseram se enfeiar. Esses vestidos longos e belos. É só para que as mulheres sejam uma espécie de objeto, de um vaso ornamental para os homens. Essa era a ideia. E aqui você já vê então que elas mesmas concordavam, né? Esses vestidos mais longos eram coisas mais bonitas. Mas elas falaram, não, queremos ser mais feios também como os homens. Mas não foi muito para frente, no início. Só que, conforme as cidades foram se tornando mais urbanizadas, aí o Bloomer acabou pegando mais. Por quê? Porque realmente era muito difícil andar de saia, de vestidão, de bicicleta. E assim, vocês não vão conseguir ver aqui, mas se vocês puderem assistir em casa depois, para falar a verdade, eu nem acho que o Bloomer era uma coisa extremamente indecente. Mas era. Tanto é que na imagem que vocês vão ver lá na internet, está uma mulher de Bloomer na porta do céu. E aí falando ali com Pedro, ou anjo, Pedro, eu acho.
aqui é a porta do céu, alguma coisa nesse sentido. E aí Pedro disse, mas aqui é para as damas. Mostrando que, naquela época, eles não viam que aquilo era uma vestimenta adequada para as mulheres. Ora, ao longo da história, na década de 30 mais ou menos, a androgenia vai ganhando força. A androgenia vai ganhando força. O que era a androgenia? A androgenia vem do mito de Platão. Platão dizia que, no início, os homens eles eram uma bolota e eles tinham dobrado, 4 pernas, 4 braços, porque os dois sexos estavam misturados. E aí, esses seres humanos foram dar uma espiadinha no Olimpo. Zeus ficou muito furioso e os cortou ao meio, para que então eles fossem amaldiçoados e estivessem sempre em busca de sua cara metade. É daí que o Fábio Júnior vai falar da cara metade. Fábio Júnior é estudado, leu Platão, Marvadão. Então, a androgenia é isso, é a ausência de sexo. Não tem distinção entre homem e mulher. Isso ganhou muita força nos anos 30. No ano 70, foi feita uma lei nos Estados Unidos proibindo a distinção entre roupa de menino e roupa de menina. Eu contei toda essa história sobre as roupas e como que, ao longo da história, a calça sempre esteve associada aos homens. É claro que o meu objetivo não é, por meio dessa história, por meio da cultura, tentar dar uma regra do que nós devemos usar ou não. Mas apenas para mostrar que, ao longo da história, as mulheres costumavam se vestir de uma maneira muito mais modesta. Muito mais modesta. E claro que a gente também deve se lembrar que no Ocidente, muito da cultura foi influenciado pela fé cristã. Por exemplo, antes, agora está liberado matar a criança. Mas antigamente isso era errado. E por que isso era errado? Isso era errado sob a influência da fé cristã. Velhos eram abandonados. No passado, criminosos eram marcados com ferro no rosto. Esses horrores, a barbárie, acabou por conta da influência da fé cristã. Agora, esse uso de calça, de vestido, para distinguir homens e mulheres, pode ter um espírito de fariseu no meio? Com certeza, pode haver. Mas também pode ter sido a fé cristã, a modéstia da fé cristã, que influenciou essa cultura dessa maneira. Mas ainda assim, é claro que isso, como eu já falei, é claro que eu acredito que até a beleza, eu acredito que a arte, as várias expressões, apesar de existir um padrão, eu acredito sim que é possível que exista criatividade e novos modelos, novos cortes possam surgir. Agora, o que a gente tem mesmo como padrão é o que está na Escritura, de maneira muito clara. Primeiro, tem que haver diferença. Nem que seja em detalhes, tem que haver diferença. O que a gente vê, por exemplo, em se tratando de antigamente, eles se vestiam com túnicas, tanto homem quanto mulheres, com detalhes para diferenciar o que era um homem e o que era uma roupa de mulher. Mas tem que ter uma diferença, nem que seja mínima, mas tem que ter. Segundo preceito bíblico é que as vestimentas devem ser modestas. E aí, a gente tem uma diferença entre as túnicas e as calças de hoje. Porque uma túnica, mesmo que tivesse alguns detalhes que diferenciavam, não tinha como ser sensual uma túnica. As túnicas eram tipo um vestido que cobria o corpo todo. Já as calças, ainda que você olhe hoje as calças, uma calça masculina e uma calça feminina, e haja diferença, muitas vezes a diferença é que elas são justas. Infelizmente, até os homens estão usando roupas justíssimas, calças justíssimas. Então aí você tem um ponto muito negativo em relação ao uso das calças. E se por algum motivo as mulheres fossem usar calças, deveriam pensar nisso, na questão de cobrir o corpo, usar, sei lá, uma espécie de batinha, alguma coisa. Por quê? Para que não quebre o princípio da modéstia. E como eu preguei na semana passada, eu falei que o corpo não deve ser exposto. Não apenas a pele, mas também nós não podemos expor quando nós marcamos o nosso corpo por meio de uma roupa muito justa. Então, primeiro, as nossas vestimentas, elas precisam ter uma diferença entre vestimenta de homem e de mulher. Segundo, elas devem ser modestas. E terceiro, Paulo usa a natureza para determinar o tipo de expressão física adequada a cada sexo. Nós devemos representar exteriormente aquilo que nós somos interiormente. Nós devemos sim nos preocupar em como nos expressamos. Nós não podemos nos esquecer de que Deus continua dando a mesma ordem para o seu povo, que nós sejamos um povo santo.
A expressão santo significa separado. Nós devemos ser diferentes do mundo em todos os aspectos da nossa existência. A maneira como nós negociamos, a maneira como nós nos comportamos, como trabalhamos e a maneira também como nos vestimos. Nós somos um povo diferente. Queremos nos identificar com um povo santo e que nossas vestimentas representem isso. Não representem sensualidade, um desejo de se exibir, mas sim um desejo de servir a Deus, de glorificar a Deus. Portanto, as expressões não são vazias de significado ou de motivações. Aqui, por exemplo, na nossa região, muitos católicos, eles usam uma cruz e para eles, muitas vezes, essa cruz não é apenas um símbolo da fé, é sim um ídolo. Eles acreditam que ao usá-la, eles estão abençoados, assim como católicos fazem com imagens. Eles colocam uma imagem na casa e acreditam, a partir de agora minha casa está abençoada. Não é mais a fé e o arrependimento e a obediência à Escritura que trazem a bênção de Deus, é um objeto. É por isso que um dia o meu filho quis colocar uma cruz, comprar um colarzinho que tinha uma cruz. Eu falei, olha, nós não queremos nos identificar com os católicos, porque nós acreditamos que os católicos estão errados, eles são apóstatas. E eu sei que muitos católicos me seguem, e não há nada mais amoroso que eu possa dizer a você, que a sua igreja está errada, que o seu papa é o anticristo, que você precisa sair daí o mais rápido possível. E por isso, eu falei, meu filho, você não vai usar isso, porque eu não quero que você se identifique. Nós somos protestantes. Eu sei, a cruz é um símbolo da nossa fé, mas hoje podem identificar você nessa região, nós estamos numa região aqui muito católica, podem identificar você de outra maneira, e eu não quero. Nós devemos nos identificar com aqueles que carregam os mesmos valores e as mesmas crenças do que nós. E aí, para encerrar, vou colocar para vocês agora a imagem dessa moça. Olha a vestimenta dela. Veja aí. Eu não sou contra a beleza, Deus não é contra a beleza. Deus fala para Moisés, faça vestes para os sacerdotes, para glória e ornamento. Deus não tem problema com a beleza. Então, note, veja se não há beleza nesta moça. As vestimentas dela retratam beleza. Você está vendo algum defeito nela, no corpo dela? Não, você não está vendo. Porque essas vestes cobrem. É impressionante como hoje as mulheres querem vestir roupas que mostram todos os seus defeitos. Aí não há defeito. Eu sei que hoje muitas mulheres na internet fazem assim. Olha a minha celulite aqui, expõe sua celulite. Não, faz isso não. Ninguém quer ver isso não, gente. Ninguém quer ver isso. Ninguém quer ver isso. Agora, o que nós devemos ver? O que essa imagem retrata? Beleza e, ao mesmo tempo, modéstia. Não estou dizendo que as mulheres devem usar vestido o tempo inteiro. Seria melhor, né? Há outras variações, como eu falei, há um padrão, mas um padrão de beleza, de modéstia, não anula a criatividade. Mesmo porque, antigamente, nem era possível se produzir alguns tipos de roupa que nós temos hoje, nem havia tecnologia o bastante. Mas nós devemos sempre nos lembrar deste exemplo aqui, porque esta foto retrata bem a ideia cristã. Beleza unida à modéstia. É assim que nós devemos ser. O cristão busca a glória de Cristo. O cristão busca servir a Deus. E ele quer expressar isso de todas as maneiras. Verbalmente, por meio de seu trabalho, por meio de seu testemunho e também por meio de suas vestimentas. Afinal, nós somos o povo santo, um povo separado para Deus. Que o Senhor nos ajude e nos capacite a servi-lo de maneira pura, justa e santa.